Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai discutir a quebra de licenças de forma compulsória para medicamentos contra a Covid-19. Uma medida defendida pelos países pobres e que viabiliza a produção em larga escala com um custo muito menor. Vamos ver qual é a fundamentação jurídica para isso, como a quebra é feita, como um país pode aderir, quais são os critérios, o que muda com o licenciamento compulsório. Patente é um direito exclusivo sobre uma invenção ou criação passível de ser industrializada. No Brasil, o órgão responsável por conceder patentes é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Apesar de as patentes só terem validade em território nacional, um acordo da Organização Mundial do Comércio, ratificado pelo Brasil, obriga 164 países a reconhecer patentes, adotando padrões mínimos e flexibilidade quando necessário. Em setembro desse ano, o Brasil aprovou uma lei que possibilita a quebra temporária de patentes de vacinas e medicamentos para enfrentamento de emergências de saúde, como a atual pandemia do coronavírus. A quebra de licenças de forma compulsória para remédios contra a Covid-19 tem o objetivo de estimular a produção de vacinas e fármacos a preços acessíveis. A licença compulsória é a antecipação de vencimento da patente. Isso significa dizer que o direito de comercializar determinado produto ou ideia entra em domínio público antes do prazo. O titular continua recebendo os lucros do ativo. A diferença é que, com a quebra da patente, o ganho é menor. A exemplo do Brasil, outros países também atualizaram a legislação para permitir a quebra de licenças de forma compulsória para reduzir os custos de combate à pandemia nos últimos meses. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Matheus Atalânio, professor de Direito Internacional, e com Paulo Roberto de Almeida, diplomata e membro do Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o professor Paulo Roberto de Almeida. Professor, o que é a licença compulsória para a quebra de patente? Veja, isso é um instrumento que se conecta aos regimes de propriedade intelectual, dos quais nós temos dois, né? O de patentes industriais e de direitos autorais, que vem do século XIX. No século XIX, os países concertaram entre si dois acordos, a Convenção de Paris e a Convenção de Berna, para proteger direitos autorais, seja de inventores, seja de proprietários de obras intelectuais, digamos assim. Apenas que essas duas convenções davam uma larga liberdade, digamos, aos países para decidir o que proteger e o que deixar em domínio público. Isso mudou muito, e aí é preciso marcar o marco fundamental da rodada Uruguai do GATT, não é? No final dos anos 80, início dos anos 90, quando se decidiu restringir essa liberdade dos países de autorizarem ou não quebra de patentes ou cópia, digamos, né? Até então, muitos países, inclusive países desenvolvidos, não protegiam os fármacos, os medicamentos, porque julgavam um tema sensível para a sociedade, não é? Assim como equipamentos nucleares ou armas nucleares são monopólio do Estado, os fármacos não eram monopólio do Estado, mas era uma espécie de terreno no qual não se protegia direitos autorais ou direitos de invenção sobre medicamentos para que os países pudessem defender a saúde pública, digamos assim. Mas isso mudou a partir de 1994, quando se instituiu um tratado, um acordo no âmbito do GATT, depois OMC, que administra esses acordos, que se refere aos aspectos comerciais dos direitos de propriedade intelectual, no qual os países teriam que dar proteção a todos os domínios, ou seja, não excluir nenhum, não é? Com regras relativamente homogêneas, um determinado período de proteção, 17 a 20 anos, etc. Então, isso passou a vigorar. O problema é que você tinha, né, já nessa época, a disseminação da AIDS, não é? A AIDS foi o primeiro desafio a um regime mais estrito de propriedade intelectual. E aí se conviu em 2001, no início da rodada Doha, quando se fez uma nova reunião ministerial da OMC,
que os países teriam liberdade para decretar licenciamento compulsório naqueles produtos mais vinculados ao combate à AIDS, não é? Isso foi em 2001, o Brasil foi um dos países promotores dessa flexibilização dos direitos de propriedade intelectual, no caso patentes industriais, e foi aplicada no Brasil, inclusive. O instrumento do licenciamento compulsório é uma espécie de indução dos proprietários, dos grandes fabricantes, a licenciarem as suas patentes para os países, ou eles mesmos passarem a fabricar nos países, para reduzir os custos desses medicamentos, não é? Isso foi lá 20 anos atrás. Agora, com a epidemia da Covid e os problemas que ela trouxe para o mundo inteiro, uma pandemia, não é? Muitos países aventaram essa possibilidade de novamente quebrar patentes para as vacinas da Covid. Só que o problema jurídico não resolve todos os problemas de fabricação. A vacina envolve uma tecnologia, então, mesmo que se alcance um novo regime universal, digamos, mundial, de licenciamento compulsório, não significa que a produção será fácil. Alguns países estão estabelecendo essas leis, o próprio Brasil, não é? E, digamos, a Índia, digamos assim, o Egito, mas o problema não está apenas em obter essa faculdade estatal de quebrar patentes, e sim na capacidade de produzir, porque além da patente depositada, você tem o know-how, todos os segredos de fabricação que estão envolvidos nisso. Matheus, na prática, como é que funciona a quebra? Quais são os procedimentos? Guilherme, os procedimentos eles são cada vez mais simples, desde a rodada de Doha, que o professor Paulo Roberto de Almeida acabou de comentar, em 2001, tem ficado cada vez mais simples se utilizar do Instituto do Licenciamento Compulsório, que era originalmente falado como quebra de patente, justamente que era a terminologia antiga, que alguns entendem até como pejorativa, mas a terminologia ela ainda consegue nos rememorar o objetivo do licenciamento compulsório. Basicamente, o licenciamento compulsório ele pode ser feito à base de contrato, mas, sobretudo, à base deste tratado internacional, que é o Acordo TRIPS, que é um desses anexos, né, dos acordos de Marrakech, que são aqueles que acabaram instituindo a Organização Mundial do Comércio. E esse acordo TRIPS, muito famoso, nos seus artigos 30 e 31, baseia-se e possibilita que os Estados consigam entre si, e baseado sempre no critério da excepcionalidade, e também que não seja um ônus também muito gravoso para ambas as partes, permite que esta licença, que é a licença que vai garantir os direitos ao detentor da patente, que por um determinado período, de maneira totalmente excepcional, esta patente ela seja, via de regra, suspensa, né? Ela tenha algum tipo de suspensão nos seus pagamentos, de forma que os valores sejam mais reduzidos e que, assim, países emergentes, sobretudo, consigam obter essa licença. E aí, agora com a pandemia de Covid-19, né, defende-se que não são somente as vacinas que serão objetivadas pelo licenciamento compulsório, mas também outros tipos de equipamentos, como instrumentos médico-hospitalares, respiradores, e quaisquer outros tipos de tratamento que ainda não foram propriamente finalizados, mas estão em construção, né? Já fala-se numa espécie de neossoro, já se fala de uma série de uma solução que você coloca embaixo da língua, né? Todas possibilidades, né, que a ciência e a academia juntas têm nos trazido, tudo com o objetivo de encerrar ou de pelo menos minimizar o que tem tirado tantas vidas, né, e deixado tantas pessoas com sequelas muito drásticas, que é a pandemia de Covid-19. Paulo, se eu entendi bem, então, a quebra de patente não é um ato unilateral e continua a representar custos, ainda que menores. É isso? Sim, veja, como eu disse, até esse acordo de TRIPS, no início dos anos 90, os países tinham a faculdade de excluir domínios inteiros da proteção à propriedade intelectual, em patentes ou em outros domínios, não é? Isso foi fechado, essa janela foi fechada porque havia uma grande reclamação das empresas multinacionais, dos grandes laboratórios que investiam milhões de dólares na sua pesquisa, depois de terem as suas invenções, as suas descobertas, as suas inovações pirateadas, digamos, não é? Em contrafação,
por países que não tinham essa capacidade de investimento inicial na pesquisa, mas que se beneficiavam dos seus produtos, não é? Essa janela se fechou, mas foi um fechamento justamente radical, não é? Sem excluir nenhum domínio, que trouxe problemas quando da epidemia da AIDS. Foi a primeira experiência com isso, e daí a decisão em 2001 de flexibilizar, ou seja, de induzir a uma negociação entre proprietários de patentes e países necessitados desses produtos para reduzir os custos, porque os problemas principais são sempre de custos. É o Estado envolvido em saúde pública, em fornecimento de remédios, equipamentos, etc., que paga, digamos, milhões de dólares para os fabricantes, não é? No caso da Covid, a gente está vendo que os grandes laboratórios que introduziram patentes, boas patentes de remédios, de vacinas, digamos, têm lucrado bastante, não é? E muitos países não têm capacidade, sequer logística, mas não têm capacidade financeira para arcar com esses custos. Mas então, o que se está pensando fazer é uma nova ampliação da flexibilização de 2001 para cobrir todas as vacinas, o que redundaria, digamos, num desinvestimento ou num desestímulo às empresas multinacionais de manterem negócios ou investimentos com países que quebrassem as suas patentes automaticamente, não é? Então, há uma negociação em curso, essa negociação pode conduzir a um acordo multilateral, não é? Os próprios Estados Unidos, que sempre foram defensores intransigentes dos direitos proprietários, se declararam, pela voz do presidente Joe Biden, não é? Como favoráveis a essa quebra de patentes. Não sei se por populismo ou por se mostrar generoso em direção a países em desenvolvimento, se declararam de acordo. Não é muito fácil, porque, como eu disse, a patente, que é uma documentação sobre como fabricar um determinado gadget, um equipamento, ou, no caso, um medicamento, né, combinação de moléculas, o seu processamento, a patente revela apenas alguns aspectos da fabricação e não todos, não é? É como numa determinada receita de bolo, você sabe quais são os componentes, mas você não tem exatamente a maneira de fazer, quanto tempo de batedora, quanto tempo de forno, etc. Existem elementos do know-how que são inerentes a um processo de fabricação e que só o laboratório que fez aquele medicamento pode fornecer. E o laboratório, evidentemente, não vai querer ceder isso gratuitamente, ele tem que ter uma remuneração pelos investimentos, milhões de dólares que foram feitos. Então, tudo isso envolve questões sensíveis de custos financeiros, mas também de know-how, de como fazer uma vacina a partir de uma simples descrição de patente que não leva, digamos, a todos os segredos de fabricação. Matheus, e caso o Brasil queira quebrar a patente de vacinas de Covid-19 e tenha capacidade tecnológica para desenvolver um projeto desses, a quem competiria negociar a quebra? Ao Itamaraty, por exemplo? Mas eu peço que você responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da quebra de licenças de forma compulsória para medicamentos contra a Covid-19. Os nossos convidados são Matheus Atalânio, professor de Direito Internacional, e Paulo Roberto de Almeida, diplomata e membro do Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. Matheus, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Caso o Brasil queira quebrar a patente de vacinas contra a Covid-19, a quem competiria negociar essa quebra? Ao Itamaraty, a que órgão de governo? Guilherme, essa é uma interessantíssima pergunta, né? Nós bem sabemos que é competência do Poder Executivo Federal, né? O nosso governo federal, a União, é quem teria, neste momento, a possibilidade e a necessidade de falar em nome dos brasileiros, né? O presidente da República normalmente faz isso via Palácio do Itamaraty, via Ministério das Relações Exteriores, eles que são os representantes do Brasil no plano internacional, né? O nosso sistema, nosso serviço exterior brasileiro.
né? De uns tempos para cá, essa sua pergunta é muito interessante, porque de uns tempos para cá, muito tem se veiculado sobre a atuação do parlamento brasileiro, tanto dos deputados federais quanto dos senadores, que têm tentado instituir o licenciamento compulsório via projeto de lei, né? Alguma forma de suspender um tratado internacional ou de mesmo se utilizar, né, da lei brasileira de propriedade industrial de 1996, que também prevê entre os seus artigos 68 e 74 o Instituto do Licenciamento Compulsório, né? Claro, tudo com uma lógica muito aproximada e bastante conexa ao objetivo do Acordo TRIPS sobre propriedade intelectual, que foi instituído basicamente na mesma época, né, 2 anos antes. Paulo, ainda na hipótese do Brasil se decidir pela quebra de patente, quais seriam então os procedimentos que você pode acrescentar? Veja, uma coisa é o país tomar essa atitude unilateralmente, ou seja, ele declarar que ele não vai mais respeitar, seja medicamentos em todos, seja determinados componentes, né, desse arsenal de vacinas e outros remédios para determinadas epidemias, no caso essa pandemia. Mas essa é uma decisão muito dura, porque isso afasta uma negociação com os fabricantes. Como eu disse, a patente em si, ela revela alguma coisa, mas não revela tudo. Então, a postura mais adequada, mais sensata, e é que o governo atual tem feito, independentemente de suas orientações ideológicas, pró ou contra o governo americano, é uma postura de negociação. Ou seja, nós temos capacidade industrial, mas vocês vejam que mesmo a Fiocruz, mesmo o Instituto Butantan, em São Paulo, não é? Uma instituição estadual, eles têm dificuldades para processar não só os insumos, não é? Os insumos são em grande parte assim, importados, mas também o know-how, o modo de fabricação de determinadas vacinas. Eles têm que receber assistência técnica. Então, isso indica a necessidade de uma negociação. Essa negociação foi feita sob iniciativa tanto do Itamaraty quanto do Ministério da Saúde em 2001, quando se flexibilizou o regime de propriedade industrial para medicamentos anti-AIDS. O Brasil usou desse recurso para, como disse o Matheus Atalânio, licenciar retrovirais para o combate, digamos, à AIDS. Isso de uma forma negociada, mas com a indução, olha, ou você permite que nós fabriquemos no Brasil para diminuir o custo, ou você terá sua patente quebrada. Então, o produtor, o fabricante, decide entrar em negociação e fornecer o conhecimento técnico à produção desses retrovirais, não é? Hoje é mais ou menos a mesma coisa. O governo brasileiro não considera que uma quebra unilateral de patente vá resolver inteiramente o problema, inclusive porque poucos países em desenvolvimento no mundo têm capacidade industrial científica adequada para produzirem esses medicamentos. Então, tudo indica que a negociação é o caminho mais sensato, mais adequado. E é o que o Brasil tem procurado fazer, não é? Você tem acordos entre laboratórios, Fiocruz com a AstraZeneca, o Butantan com os chineses para fabricar a Coronavac, e possivelmente você terá aqui a Johnson & Johnson, a Pfizer e outros instalando fábricas, não é, locais para produzir. Mas tudo isso depende de uma negociação. Essa negociação geralmente será feita pelo Ministério da Saúde, que tem os técnicos adequados para avaliar quais os componentes dos insumos, quais os componentes de equipamentos industriais são necessários para processar todo o ciclo de um medicamento. Matheus, além do licenciamento compulsório, existe a figura do licenciamento voluntário. Qual é a diferença? Algumas empresas, interessantíssimo esse caso, o caso da Medtronic, uma empresa que criou um protótipo de respirador caseiro, que você pode fazer com instrumentos naturalmente mais simples que os instrumentos médico-hospitalares convencionais. E a Medtronic, por exemplo, ela concedeu gratuitamente, digamos assim, por um período, naturalmente um período específico e de maneira excepcional, a patente, ela liberou a utilização da patente deste instrumento, deste respirador. Então, existem casos em especial de empresas, né, de grande porte que elas simplesmente liberaram a utilização das licenças durante este período de Covid-19.
Paulo, e qual seria o papel da OMS, a Organização Mundial da Saúde, nesse caso de quebra de patente? Me parece que já haveria uma espécie de cadastro, um levantamento dos países que teriam capacidade para produzir a vacina fora do eixo dos países ricos, desenvolvidos. É isso mesmo? Veja, a OMS foi constituída em 1946 com o objetivo de facilitar a cooperação entre os estados no combate às pandemias, justamente, ou às epidemias com efeitos transfronteiriços. Ela não entra no domínio da propriedade intelectual, a não ser como levantamento dos meios disponíveis, entende? Então, ela atua como uma espécie de intercâmbio de informações entre os países, onde estão os vetores de determinadas epidemias e onde estão os meios de combater essas epidemias, pela cooperação voluntária entre os países. Ela tem um convênio com determinadas obrigações, os países são obrigados a notificar doenças que podem se propagar além fronteiras, não é? Mas ela não entra nesse terreno da propriedade intelectual. Mas claro que existe todo um levantamento da logística associada ao combate de grandes doenças, de epidemias e pandemias, e essa logística compreende também os meios pelos quais elas serão combatidas. E, portanto, na base da cooperação, o que a OMS pode fazer não é organizar a quebra de patentes, e sim a constituição de um consórcio, como ela fez, o COVAX Facility, é um consórcio de estados determinados a cooperar com o combate à pandemia, em associação com laboratórios que prometem fornecer a um custo reduzido esses retrovirais, essas vacinas, esses outros medicamentos, até equipamentos, digamos, para países que não têm essa capacidade, entende? Esses objetivos são os da ONU em geral, a cooperação para a segurança e a paz no mundo, o bem-estar e o desenvolvimento. Então, a OMS ela é uma espécie de facilitador dos meios para que os países combatam as pandemias, mas ela não interfere na discussão do regime jurídico das patentes. Isso antes era a Convenção de Paris sobre propriedade industrial, depois passou ao GATT, ou a OMC, com esse acordo TRIPS de 1993. Então, esse acordo TRIPS, flexibilizado em 2001, está novamente sendo chamado digamos, a oferecer uma solução aos problemas da pandemia. E veja que, no passado, os Estados Unidos, que eram muito contrários à quebra de patentes, hoje se mostraram favoráveis por uma razão política, por uma razão de, digamos, se contrapor à ofensiva da China, que iniciou com uma diplomacia das máscaras, fornecimento de equipamentos, de técnicos para países pobres, não é? Os Estados Unidos, a União Europeia, se declararam também dispostos a cooperar com os esforços da OMS e de outras entidades para esse combate, não é? Trata-se de um objetivo nobre, que é o objetivo da própria ONU. Matheus, ainda falando sobre a possibilidade do Brasil quebrar a patente e levando em conta essa questão colocada pelo Paulo da disposição do governo norte-americano de favorecer a quebra de patente, eu pergunto, independentemente de quem negociaria pelo lado brasileiro, Ministério da Saúde ou Itamaraty, com quem a nossa parte, a parte brasileira, trataria? Exclusivamente com o fabricante norte-americano, por exemplo, ou pediria-se, por exemplo, a interferência, a intervenção do governo norte-americano? Tudo depende de qual estratégia será utilizada pelo governo brasileiro. Se ele vai decidir unilateralmente licenciar compulsoriamente um fármaco, ou se ele vai se juntar a outros países para que, como por exemplo foi proposto pela África do Sul e pela Índia, suspender temporariamente essas patentes, né? Uma medida considerada bastante bem mais rígida, né? Que nesse caso talvez nem mesmo houvesse algum tipo de retribuição entre as partes, e aqui mais precisamente falando das empresas, né, das instituições detentoras dos fármacos, que, diga-se de passagem, investem milhões e milhões em pesquisa e desenvolvimento para a criação desses fármacos, o que eventualmente, e o professor Paulo Roberto de Almeida até mencionou, poderia levar a um desestímulo, né? Então, é uma situação muito de negociação, tanto pode ser uma negociação diretamente com essas instituições, feita à base de um contrato, por exemplo, ou pode ser também uma negociação dentro desses fóruns de negociação internacionais, como, por exemplo, a África do Sul e a Índia
propuseram inicialmente. Os Estados Unidos, depois de um tempo, aceitaram entrar nesse debate. A União Europeia também segue atenta a esse debate, com interesse, né? Ambos estão quase que apoiando essa medida. Isso, recentemente, tem estado em vários jornais do Brasil, com o questionamento de o que vai ser feito, né? Mesmo após a chegada de muitas vacinas aqui no Brasil, será que o licenciamento compulsório ainda poderia ser um instrumento efetivo a ser utilizado em face da Covid, né? Não estaremos falando aqui só de vacinas, mas de outros instrumentos médico-hospitalares, né? Tudo isso também fruto de muita conversa, muito debate acadêmico e também institucional dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e de outras grandes instituições, como, por exemplo, a Fiocruz e o Instituto Butantan. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muitíssimo a participação de Matheus Atalânio, professor de Direito Internacional, e de Paulo Roberto de Almeida, diplomata e membro do Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.